Olá, governador, como é que vai o senhor? Tudo Tudo bem, bem? Denis? Prazer estar aí com você novamente. Prazer nosso também. Como é que o senhor passou essas últimas 6 semanas, desde o nosso último encontro aqui no Instagram? Muito bem, trabalhando muito mesmo. É, Precisava ser né? um pouco menos, mas estamos indo. Não está tendo jeito, não. Está complicado. Está todo Pois é, mundo mas está trabalhando aí. demais, não é verdade? Um momento único que todo esforço vale a pena. É verdade. Governador, gostaria de começar o nosso papo de hoje perguntando como é que o senhor viu o início desse desconfinamento em Belo Horizonte, na capital, né, a reabertura parcial do comércio, maior número de ônibus do transporte coletivo funcionando, do metrô também, e, em contrapartida, um lockdown, por exemplo, em Jabuticatubas, aqui do lado, na região metropolitana de Belo Horizonte. Como é que o senhor avalia as duas situações? Beni, eu avalio como situações com as quais nós estaremos convivendo daqui por diante. O interior do estado, na grande maioria dos municípios, inclusive alguns aqui da região metropolitana, já haviam reativado as suas atividades econômicas parcialmente, e casos aonde houver uma incidência muito grande de contaminados, com certeza exigirá do prefeito, que é quem está ali junto, alguma medida restritiva. Eu tenho assistido isso com muita naturalidade. Esse tipo de procedimento vai ser o novo normal daqui por diante. Vale lembrar que, no geral, a situação de Minas ainda é segura, mas nós, com certeza, vamos assistir a um aumento de casos, mas tudo dentro do controle. Nós não podemos ter mais pessoas que necessitem de atendimento do que leitos, mas estamos ainda muito longe dessa situação. O senhor mesmo acaba de dizer que ainda vamos atingir um número maior de casos, ainda estamos a caminho do pico, né? Sim. Mesmo assim, o senhor vê com bons olhos a reabertura, por exemplo, parcial do comércio na capital? Vejo com muito bons olhos. As pessoas dependem dos empregos, as empresas precisam vender, e nós temos de lembrar que o vírus veio para ficar no meio de nós. Nós não temos condição, infelizmente, de aguardarmos 1 ano, 2 anos. Talvez no mundo teórico o ideal seria isso, mas não dá para ficar tanto tempo. E nós temos de lembrar, mesmo que aguardássemos 1 ano, daqui 1 ano o vírus iria, de certa maneira, atingir algumas pessoas também, porque ele não iria sumir. Então, nós temos de aprender a conviver com essa nova realidade daqui por diante. Enquanto a vacina não vem, teremos que conviver com esses problemas, não é isso? Exatamente. Governador, uma reportagem, não sei se o senhor teve a oportunidade de ler hoje, do jornal Estado de Minas, chama atenção para a questão de subnotificação no Estado. Né? A síndrome respiratória aguda grave, ela afetou expressivamente os mineiros, com um registro em 2020 de 8.099 casos, contra apenas 1.024 do período anterior, do ano passado. E mesmo assim, esses casos, boa parte deles não foi submetida ao teste da Covid. Então, suspeita-se, nesse estudo acadêmico, realizado inclusive pela Universidade de Uberlândia, de que está havendo essa subnotificação nos dados. Como é que o senhor avalia isso? Beni, é um dado bastante interessante. Inclusive, eu fiz questão de esclarecer esse ponto com o nosso secretário de Saúde. O que tem acontecido, e faz todo sentido, se fosse comigo, eu também procederia dessa maneira, é que hoje, devido à questão da Covid estar tão disseminada no psicológico das pessoas, muitos daqueles que adquirem uma gripe, um resfriado, acabam procurando assistência médica para poder saber se é ou não o Covid. E muitas vezes o que acusa é essa síndrome respiratória aguda grave. Daí o grande aumento. Antes as pessoas simplesmente iam à farmácia e tomavam lá algum medicamento. Hoje, por precaução, e o que é bom, elas acabam procurando um atendimento médico.
Mas eu quero deixar aqui muito claro, todas aquelas que apresentam sintoma da Covid estão sendo testadas com relação à Covid. Então, esse aumento que aconteceu, ele é real, mas ele acaba tendo essa justificativa que eu mencionei. Mas eu queria entender, porque o senhor falou assim, a pessoa às vezes aparece com algum sintoma, uma gripe, e está procurando hospital, mas na verdade esses são registros oficiais do Ministério da Saúde de síndrome respiratória aguda, não é simplesmente uma gripe. Então, na verdade, estamos falando de casos complicados mesmo de saúde, né? Sim, nós estamos falando aí também de outros casos graves que não Covid. Tem nesse meio aí pneumonia, Sim, efizema. 5% de pneumonia. Nós temos muitos casos que são graves realmente, mas não Covid. Vale lembrar que todos aqueles que sinalizam Covid têm sido testados. Hoje, nós temos capacidade ociosa de teste no Estado. Então, o senhor não acredita nessa diferença de mais de 800%? Não, eu acredito sim, mas é o que eu estou te dizendo. No passado, as pessoas talvez não procurassem tanto o atendimento médico. Hoje estão procurando. Agora, nós podemos estar tendo também, simultaneamente, um aumento no número de gripes, de resfriados, de algum problema respiratório, mas que não é o Covid, porque quando essas pessoas têm sintoma de Covid, são testadas. E se nós estivéssemos maquiando alguma coisa, como alguém já sugeriu, se esses casos fossem Covid, isso estaria refletindo nos óbitos, nas internações, e nós não temos número expressivos de internações nem de óbitos. Então, dá para ver claramente que é um surdo de algum viral que não o Covid. Há poucos dias, uma outra reportagem do jornal Estado de Minas também mostrou, governador, uma pressão, digamos, um aumento de casos ali na região da divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, também uma parte do Espírito Santo. O senhor pensa em instalar algum tipo de barreira ou até mesmo de fechamento das divisas para evitar que esses casos vindos de outros estados atinjam Minas Gerais, não? Até o momento, nós temos notícia, sim, de que algumas pessoas estão se tratando em Minas, mas não aprofundamos para ver se são pessoas que estavam trabalhando e adoeceram em Minas ou que estavam realmente viajando e tiveram de procurar cuidados médicos, ou se foram pessoas que fugiram do estado do Rio e vieram para Minas. Caso isso comece a acontecer numa quantidade que venha a prejudicar, com certeza nós vamos ter de adotar alguma medida, sim. Governador, o planejamento para sair do isolamento, basicamente no mundo inteiro, tem sido feito usando as estatísticas, os dados, né? E em Minas Gerais, a gente tem tido uma defasagem de cerca de uma semana para a contagem de mortos. O senhor vê uma possibilidade de corrigir essa, vamos chamar de falha, para que o próprio Estado tenha mais segurança e certeza de trabalhar essa questão de saída do isolamento? Sim, Beni, o ideal seria que nós tivéssemos aqui todos os casos em tempo real. Essa seria a situação ideal, não resta dúvida. Mas nós temos de lembrar que muitas vezes há um óbito numa região mais remota do Estado, o exame, o teste tem de ser encaminhado, leva-se tempo para poder chegar e depois ainda leva um tempo para dar resposta. Mas já solicitei que esse prazo realmente seja encurtado. Uma semana é um prazo muito longo e pode afetar as nossas decisões, sim, prejudicando-as. E o senhor tem tentado algum contato com prefeituras, por exemplo, e com cartórios, para que isso possa acontecer de maneira mais urgente, mais rápida? Dentro do possível, eu já orientei a Secretaria de Saúde e vale lembrar que estou sempre em contato com os prefeitos. A semana passada eu tive reunião por videoconferência com mais de 30 prefeitos, exatamente para estar me inteirando de como está a realidade em diferentes regiões do Estado. Além de trabalhar com dados concretos, com relatórios, nada melhor do que você estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, discutindo e sentindo. Tem coisa que os dados são muito frios e não demonstram.
E pelo que eu vi, em todas as regiões do estado, os prefeitos estão tendo uma situação de normalidade. Não escutei de nenhum deles: o meu sistema de saúde está aqui caminhando para o colapso, está tendo uma sobrecarga. Então, é muito bom saber que eles estão atentos, estão fazendo ações locais para poder melhorar esse atendimento, caso ele venha a ser necessário. Estão todos muito empenhados e preocupados com a situação. Governador, o senhor pretende rever em algum momento a lista de serviços e atividades presentes nas diversas etapas do Minas Consciente, ou aquele formato está definido e não se mexe nele? Ele é dinâmico? Ele é dinâmico. O que eu tenho dito, Beni, é que o Minas Consciente é ainda um indicador que está longe do ideal. Ele vai ser aperfeiçoado com o tempo. Eu até comparei ele a uma balança que mede a saúde do ser humano. E qualquer um que tivesse acima do peso seria considerado doente e abaixo do peso normal, subnutrido. E nós sabemos que é um mero indicador. Então, ele é passível de aperfeiçoamento. Já solicitei também ao grupo que está coordenando esses critérios que avaliem. E tem deixado isso muito claro também para o Ministério Público, para o Ministério Público do Trabalho e para todos, que ali está uma orientação. Aquilo lá está longe de ser a verdade absoluta, até porque o vírus até hoje não foi bem compreendido. E seria muita pretensão nossa querer fazer um programa de algo que até hoje nem os cientistas entendem 100%. Governador, uma das maiores indústrias de Minas Gerais é a indústria do turismo. Hoje mesmo o presidente Jair Bolsonaro comentou que esse segmento provavelmente será um dos que terá a normalidade retomada com maior dificuldade, num prazo maior de tempo. O senhor já anda pensando em alguma coisa especificamente para Minas Gerais? Como é que, passado esse momento e com a reabertura gradual do funcionamento das cidades, comércio e outros estabelecimentos, a questão do turismo pode ser retomada? É uma grande preocupação nossa, porque essa atividade é muito relevante. Eu tenho acompanhado muito, vi até fotos da Europa em que algumas praias foram liberadas para frequência, e você deve ter visto também com vários curralzinhos. Fizeram lá uma divisão, pode ter no máximo 2 pessoas em cada divisão daquela, acaba sendo uma alternativa. Nós vamos realmente precisar usar aqui da nossa criatividade, porque não podemos expor ninguém ao risco. E nesse momento, eu percebo também, Menes, que ninguém está com muita vontade de viajar, de turismo. Parece que é um momento em que as pessoas não estão muito propícias. Mas vamos sim, através do nosso novo secretário, o Leônidas, que está à frente agora da cultura e do turismo. Ele, depois seria até uma boa pessoa para você entrevistar, ele já está tomando uma série de ações, primeiramente, principalmente na cultura. Diversos artistas ficaram sem o seu ganha-pão, que às vezes faziam algum show em bar, em alguma casa noturna, e ele está preparando agora lives onde esses artistas serão remunerados, lógico que talvez ganhando muito menos do que antes, mas pelo menos terão condição de estar passando por esse momento tão difícil. E o futebol, governador, alguma novidade? Mexe-se no calendário ou só ano que vem mesmo com o público? Eu vou deixar para você ver com o pessoal aí da área. Eu sei que os times voltaram a treinar, né? Fui informado hoje, o que já é um primeiro sinal bom, porque acho que vários jogadores devem ter ficado meio fora de forma aí com esse confinamento, né? Sim. Então, o primeiro passo já foi dado, mas não tenho notícias nem da Federação Mineira, nem da CBF. Mas o senhor pretende interferir nisso? Por exemplo, uma antecipação precipitada ou se demorar demais? O senhor entra nessa história? Não, eu acho que as federações têm aí maturidade e estrutura suficiente para estar definindo. E nós já temos muitos problemas para lidar aqui que atende à grande massa da população. Então, vamos deixar para quem entende lidar com isso.
Governador, falar um pouquinho de educação. Na semana passada, o senhor disse que não descarta que os alunos da rede estadual só voltem às aulas presencialmente no ano que vem. Quais são os indicativos que estão sendo analisados para tomar esse tipo de decisão? Bom, esse foi um comentário despretensioso meu, né? Eu disse que poderia ser daqui um mês, dois, três ou até mais adiante. No momento, não há nenhuma previsão de data efetiva. O que eu tenho visto é, mais uma vez, lá fora, várias escolas colocando divisórias de plástico ou de acrílico entre os alunos, mas hoje a situação do Estado não permitiria nós fazermos uma adaptação em todas as mais de 3.000 escolas que nós temos para estar atendendo. E mesmo assim, haveria risco ainda, porque no intervalo a criançada, a meninada acaba Se encontra, né? E se encontra. Então, a nossa preocupação hoje é tornar viável e melhorar esse ensino à distância, que eu sei não é tão bom quanto o ensino presencial, mas é o que nós temos condição de estar fazendo no momento. Governador, e aquele assunto inevitável que é a questão do funcionalismo. Qual é o status desse problema hoje? O senhor tem créditos, por exemplo, para receber do governo federal, que ajudaria demais, a grande discussão aí de dívidas a serem honradas. Como é que está essa situação? Bom, eu estou muito satisfeito que a semana passada nós concluímos o pagamento do 13º salário. Com 6 meses de atraso, mas conseguimos concluir. E também pagamos a primeira parcela da folha de pagamento, a segunda será paga agora essa semana. Então, pelo menos por uma semana, nós estaremos em dia com o funcionalismo. Está vindo uma ajuda federal de 750 milhões, vezes 4 meses, nós vamos receber aqui quase 3 bilhões de reais, mas isso está longe de resolver o nosso problema de caixa, porque a nossa queda na arrecadação foi muito maior do que esse valor. Isso deve suprir aproximadamente 40% da nossa queda. Então, nós ainda teremos bastante problemas nos próximos meses. Estamos aqui fazendo de tudo para que o funcionalismo público do Executivo seja o menos afetado possível. Mas ele, você tem acompanhado aí, sabe que já foi e, infelizmente, ainda deve continuar recebendo com algum atraso. Esse dinheiro é rubricado, governador? Esse dinheiro federal? Ou ele pode ser destinado a vários ele pode ter vários destinos? Não, ele não é rubricado. Veio, sim, um recurso para a saúde que só pode ser gasto em saúde. Mas esses 3 bilhões de reais que virá nesses próximos 4 meses e que também atende todos os demais estados, lembrando que o total aí para o Brasil, para os estados e municípios é 60 bilhões, esse tem uso livre, é para gastar com aquilo que for necessário. Ok, governador, nosso prazo está terminando, eu sei que o senhor vai atender a nossa querida TV Alterosa aí, para algumas perguntinhas rápidas, então queria um recado do senhor rapidinho, mais um minuto que nós temos, para os mineiros nesse momento. É uma mensagem de confiança, o senhor ainda tem muitos temores, qual é a situação? Bom, eu quero frisar bem que nós ainda estamos no meio de uma guerra, a guerra do coronavírus será vencida em alguns meses, talvez só o ano que vem, porque o vírus, como eu disse, ele veio para ficar, então precisamos continuar tomando todas as medidas de precaução possível. O distanciamento, o uso de máscaras, a higienização várias vezes ao dia, mas eu estou muito confiante. Até o momento, Minas Gerais é o segundo melhor estado do Brasil no combate à pandemia. Nós estamos atrás apenas do Mato Grosso. E quero que Minas, da mesma maneira que fez tão bem até aqui, que continue fazendo. E para isso é necessário o comprometimento de todos. Mas estou confiante, muito do que nós temos conseguido é devido a essa característica do mineiro, criterioso, consciente
e, de certa maneira, desconfiado. Isso é muito bom. Então, quero pedir aos mineiros, vamos continuar fazendo tudo que tiver ao nosso alcance, que nós vamos ser, no futuro, um caso de sucesso a ser estudado, porque em outros estados tantas vidas foram perdidas e em Minas nós conseguimos salvar tantas. Governador, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender e estamos torcendo para que tudo dê certo aqui no nosso estado, como de resto no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela atenção, viu? Eu é que agradeço. Um grande abraço. Grande abraço. Tudo de bom. Até logo.